Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês esse bolo maravilhoso e posso já começar dizendo que ele não é todo bolo, tá? Tem uma parte aqui que não é bolo e eu vou mostrar para vocês essa dica, essa técnica, né? Que vai ajudar você a fazer um bolo como esse, tá bom? Então vamos começar nosso vídeo? Então vamos lá, né? Fazendo a nossa pré-camada, como tô ensinando para todo vídeo aí, em todo vídeo, que tem que ter pré-camada, gente, é muito importante, tá? Quando eu falo isso é porque é de fato muito importante, eu faço em todos os meus bolos a pré-camada, porque ajuda demais, é muito importante que você faça, tá bom? E essa pré-camada, percebam que eu passo em todo o bolo e principalmente na parte de baixo. Essa junção entre o bolo e a bandeja é de extrema importância você fazer a pré-camada. Percebam que o bolo tá um pouco torto na bandeja, perceberam? Ele tá um pouco torto, então eu preciso, quer dizer, a ideia foi aí fazer um bolo realmente mais torto para que eu tivesse a parte da frente maior da bandeja. Tô colocando aí um caninho porque aquela parte de cima que vocês viram no começo do vídeo, ela é um pouquinho pesada, não é muito, mas pra que arriscar, né? Então tô colocando aí um caninho, esses pega balão, tá bom? Tô colocando aí nele. Então eu marquei aí onde ele começa e vou, quer dizer, onde ele termina, né? E vou cortar com a minha tesourinha. Essa tesourinha é uma tesoura de poda, tá? É perfeita, tá? É a melhor tesoura que eu pude comprar, assim, porque ela de fato corta tudo. E ela ajuda demais a nossa vida. Então você que faz aí, precisa cortar, compre umas. Foi R$ 12 na Shopee, tá? Vale muito a pena porque essa tesoura de cozinha que não suporta cortar muita coisa, tá? Então aí eu vou preencher o meu chantilly. E uma coisa que você precisa informar pro seu cliente é o seguinte: vai muito chantilly nesse tipo de bolo. Não tem como. E a ideia desse bolo, muitas das vezes, é o smart cake, que é aquela fotinha que a criança tira, né, mexendo no bolo. E percebam que eu passo mais na parte de cima. Nessa parte, percebam que o bolo tá torto, a parte de baixo tá mais fina do que a de cima? Essa é a ideia. Então eu coloquei mais chantilly na parte superior do bolo do que na inferior, porque a ideia é fazer como se fosse mesmo um balde, né? Vamos colocar assim, um balde para ficar mais fácil de entender. A espátula, percebam, tá vendo que o normal é deixar ela reta, correto? Mas agora a gente vai ter que inclinar ela. Então eu vou colocar ela inclinada, não sei que ângulo é, negócio de 40, sei lá das contas, não sei, tá? Só sei que você tem que inclinar ela. Para ficar mais, você tem que inclinar. Então, olha lá, eu inclino dessa forma, tá vendo? Porque eu quero que a parte de baixo e inferior fique mais fina do que a parte de cima. Só que também eu preciso colocar chantilly, não adianta, tá? Não adianta, precisa informar para o seu cliente se você trabalha por quilo, vai pesar mais. Se você trabalha por enfim, não seja por quilo, você precisa cobrar isso porque vai muito mais chantilly do que o normal, tá bom? Percebam que ele fica como se fosse um vaso de planta. Tá vendo que aí deu uma bolha, gente? Olha que interessante, eu tô mostrando pra vocês porque deu uma bolha. Então eu vi na hora de passar o chantilly que deu essa bolha. Então tá vendo? Eu tô meio que amassagando aí essa parte do chantilly, porque essa hora eu posso consertar. Mas se no final da decoração isso acontecer, eu já não consigo consertar. Até consigo, mas vai aparecer. Então, preste muita atenção quando você estiver espatulando o seu bolo. Se você perceber que deu uma ondinha ali, uma bolinha, vai lá, estoura ela e conserta enquanto há tempo. Tá bom? Porque depois vai te dar trabalho e vai ficar feio, talvez até atrapalhe a sua decoração. Então aí estou consertando, né, a parte de cima, pra gente fazer a quina, porque nesse caso aí a quina é importante, tá bom? Perceba, olha como é que ficou perfeito, você nem aparenta ser de chantilly, né? E aí eu vou utilizar uma colher para fazer o efeito, né? E simplesmente eu vou afundar a colher e puxar. E depois eu preciso limpar essa colher, tá bom? Por que eu tenho que limpar? Porque se eu for com ela suja de novo para fazer o buraco, vai ficar resíduo, vai ficar feio, tá? Então eu tô fazendo em todo o bolo, aparentemente parece que não fica legal, mas no final, como vocês viram no comecinho aí, fica muito bonito, né? E depois a gente vai consertar a quina também, tá bom? Percebam que eu consertei a quina? Então, pois é. Essa aí, gente, é a gambiarra, né? Boa, né? Barata, fácil de fazer, que eu utilizei uma hamburgueira, aquelas hamburgueras de hambúrguer, sabe? Eu utilizei ela, peguei um disquinho de isopor que eu utilizo aqui para bolo de andares e coloquei debaixo dela e colei com cola quente. Porque a ideia, tá vendo? Era aumentar, né? Era aumentar a altura do bolo. Porém, para ficar mais barato pro cliente, para não precisar colocar outro bolo em cima ou encher isso aí de chantilly, porque eu acho que é muito chantilly. Pensa bem, a altura que essa hamburguera me deu, eu teria que encher de chantilly. Então ficaria mais caro pro cliente, ficaria ruim para mim, por questão de muito gasto de ingrediente, claro, que você tem que repassar pro cliente. Mas querendo ou não, você deixa um produto mais barato, mas em conta, o cliente agradece, por que não? Não podemos pensar só nos nossos interesses, precisamos também pensar no interesse do cliente, né? Não tem necessidade, pensa como é que vai comer isso tudo de chantilly, né? Então olha só,
só, aí fiz a pré-camada também na hamburguera. Percebam que eu passei o chantilly em toda ela, porque é importante, tá? Porque senão a gente acaba ficando algumas falhas. E aí, com o bico 1M da Wilton, eu fiz aquelas rosetas e fui fazendo até em cima. E coloquei aí o topperzinho, né, que eu utilizo de papel. Esse reloginho aí, gente, por estar em contato com o chantilly, eu passei uma fita adesiva, né, pra que ele não ficasse molhado, tá bom? Então essa é uma dica legal. E aí eu tive que fincar, né, o palitinho de churrasco para fazer os buraquinhos, porque a hamburguera, né, ela é de isopor, então acaba atrapalhando um pouquinho, tá bom? E aí coloquei aí os topperzinhos, né, pra ficar essa beleza, que ficou lindo. Passei um glitter também, acabei não mostrando pra vocês aí, esqueci de colocar no vídeo, mas eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchauzinho!